muito bem-vindo, que alegria receber você aqui, gratidão pelo seu like, pelo seu comentário, é com alegria, com amor no coração, com muito carinho que recebo você, que vem chegando, se inscrevendo, fazendo parte aqui dessa rede de conexões, todos interligados, né, nessa mesma frequência de vida, de luz, de energia. Gratidão. Meus queridos, hoje eu venho para vocês aqui com uma dica, nem é só uma, tá? Mas hoje é dica. E eu desejo de coração que as dicas de hoje, né, é mais de uma, mas são todas relacionadas ao mesmo assunto. Eu desejo que você se beneficie com elas de alguma forma, que ela possa ajudar você de alguma forma aí a ter mais saúde, a melhorar algum aspecto na sua vida em relação ao que eu vou falar, alertar, pode ser que seja para fazer algum alerta, tá bem? Bem, eu vou falar hoje sobre um elemento que ele é de fundamental importância para nós seres humanos, todos os seres vivos, que no caso é a água, né? Nós sabemos disso, da importância, de como ela é fundamental para nós. Você já sabe que um dos órgãos do nosso corpo que mais precisa de água é o cérebro, não é verdade? Sim. E aí então a gente entende por que uma simples desidratação ela pode ser realmente algo muito grave, que de simples não tem nada, né? Que às vezes fala assim, uma simples hidratação vai dar uma tontura, uma fraqueza, vômito. Só isso? Não. Ela pode desencadear sérios problemas e eu vou contar para vocês como que eu descobri isso, tá? Mas primeiro vamos entender o seguinte, né? O nosso cérebro, ele tem cerca de 90% de sua capacidade, né? Do seu volume formado por água, tá? E aí, quando ingerimos pouco líquido, né? As nossas funções cognitivas, elas ficam seriamente prejudicadas, tá? E aí, assim, o cérebro estando menos irrigado, nós temos aqui, então, comprometidas a memória, raciocínio, concentração, é muito, muito grave, tá bom? E aí, então, tem também, assim, uma série de estudos que mostram que tem várias doenças e problemas que acontecem no corpo, que eles podem ter incidência relacionada com a pouca ingestão ou a falta de ingestão de líquido, você sabia? Sim, a asma, a artrite, pressão alta, colesterol, diabetes, irritabilidade, insuficiência renal, são vários problemas. Então, isso aí já mostra pra gente que a desidratação, seja em qual grau for, ela é realmente algo para que a gente tem que ficar atento, para não deixar ocorrer, tá bom? E aí, então, como que eu descobri isso, né? Como que eu percebi isso? Foi vivendo o reverso, tá? Eu já falei disso no outro vídeo, da gente aprender algo através do reverso. Eu aprendi o real valor, a real importância do meu corpo estar hidratado vivendo uma desidratação profunda, tá? Eu vivi isso na pele, eu posso falar que vivi no corpo, vivi na alma, eu vou contar para vocês como é que foi, porque eu acredito que com as histórias, a gente aprende com as histórias, né? Uma história que alguém viveu, passou por alguma coisa, pode me ensinar para que eu me proteja, para que sirva de alerta, né? Eu acredito muito que a gente aprende com histórias e estou trazendo a minha de hoje aqui. A minha hoje aqui para você, para que possa te ajudar de alguma forma, com essa intenção que eu estou aqui no canal, tá bem? Foi o seguinte, foi ano passado, em janeiro, o ano estava só começando, início do ano, início do mês, e aconteceu um fato realmente que foi muito forte, que me afetou profundamente, foi algo doloroso, e naquele dia, naquela manhã e naquela tarde daquele fato, eu não me dei conta de perceber que eu não tinha tomado água nenhuma, quase nenhuma, pouquíssima, eu não percebi isso, não me dei conta, fiquei tão impactada com o que tinha acontecido, né?
E aí, no dia seguinte, eu consegui levantar. Eu acordei, mas eu não conseguia levantar, eu não tinha forças para sair da cama. Literalmente, eu fiquei de cama na cama e foi o dia todo assim, eu não tinha forças para nada, eu não queria levantar. E foi assim o dia todo. E eu já entendendo, né, que eu já falei até disso outro dia, que é como que as nossas emoções interferem na nossa saúde física e psíquica, eu já entendendo isso, eu já pensei, não, isso aqui realmente é o meu corpo se pronunciando pelo que eu vivi ontem, então eu vou deixar, eu vou esperar o que mais que vai surgir, que sentimento vai aparecer, eu vou acolher essa dor e vou cuidar da dor aqui, que isso aqui é uma dor que está lá dentro, na alma, né? E aí, segundo dia, eu continuei na cama, nada de melhora. Eu já estava tomando água, já tinha começado a tomar o soro caseiro, porque eu estava me sentindo muito fraca. Falei, não, vou entrar com soro caseiro aqui, porque eu não estava com ânimo e nem com apetite, nem para levantar para comer. Comecei com soro caseiro, segundo dia mesmo jeito, terceiro dia mesmo jeito, eu falei, não, vou ao médico. Fui ao meu clínico geral e ele viu que eu estava muito desidratada, era uma desidratação profunda. Eu fiquei muito assustada, porque né, eu falei para eles que eu estava tomando soro caseiro e ele me disse que numa situação assim de desidratação extrema, aquele soro caseiro que a gente faz com a colher de medida, né, que a gente faz em casa, ele não resolve, que eu poderia ficar tomando ali que eu não ia resolver, eu não sabia. E aí, então, ele me disse lá naquele dia da consulta, né, da importância, né, da real importância, da necessidade da gente ter que tomar 3 litros de líquido por dia. Isso é todo mundo, todos os dias, independente se é verão, se é inverno, todas as pessoas, tá? E aí eu já saí de lá, comprei o soro, comprei Gatorade e tomando esses 3 litros aí, né? Que eu sempre tomei muita água, mas eu nunca marquei assim, de ser 3 litros, né? Bom, aí fui para casa e foi assim. Só que o que aconteceu, né? O resto da semana eu ainda continuei sentindo que eu estava fraca, parecia que eu não melhorava, né? Semana seguinte eu voltei nele, foram 3 semanas. Eu fui ao médico, com o meu médico 3 semanas seguidas. E ele ainda via que eu ainda estava desidratada, eu já sabia porque eu continuava fraca. Ele falou, não, você ainda está desidratada, eu estava mantendo o soro, mantendo tudo, mas eu ainda não tinha me recuperado, né? Então, assim, eu vi a gravidade da coisa, tá? E aí, o que aconteceu? Passou janeiro, né, e veio fevereiro, eu comecei a melhorar aos pouquinhos, foi uma coisa, assim, muito gradativa mesmo, bem aos pouquinhos. Eu entendi que o que eu vivi foi algo tão forte que provocou uma secura interna, uma secura na alma, né? Lá dentro, no coração, na alma, né? E me ressecou tanto que é claro que o fato de eu não ter tomado água aí desencadeou aí nessa desidratação. Então começou a desidratação lá dentro, eu vejo dessa forma, né? Eu não tem nada dissociado em nós, está tudo interligado. Então eu enxerguei assim. E aí eu fui cuidando de mim, sabendo que eu ia melhorar aos poucos meses. Depois de ter conversado com ele, eu já estava mais tranquila. E passou janeiro assim, eu melhorando um pouquinho por dia, mas sentindo que eu não estava no meu normal. Eu sou muito ativa, eu faço atividade física, eu faço faxina na minha casa, eu faço compra, eu saio, eu trabalho, né? E nunca me senti assim, tão fraca, sem querer levantar da cama. Né, sem forças, né, não é nem querer, mas é sem ter forças, que querer eu queria, né. E aí veio fevereiro, eu tinha uma viagem marcada para casa da minha irmã, e eu não desmarquei a viagem, mas eu viajei para a casa dela lá em São Paulo, eu ainda não estava recuperada, eu sentia que não estava, e o tempo que eu fiquei na casa dela, um período, uma parte do tempo eu fiquei de cama, porque eu precisava ficar, eu não tinha condições. E aí fui me recuperando aos poucos. Eu sei que foi final de fevereiro, início de março, que eu posso falar que eu recuperei minha saúde totalmente. Tá? Então foi algo assim realmente assustador. Então que a minha história possa te ajudar aí a servir de alerta para você cuidar de você e das pessoas que você ama, tá bom? E aí é o seguinte, o importante lembrar que quando a gente está num período como agora, que as temperaturas estão mais elevadas,
fica muito fácil lembrar que a gente precisa tomar água sim, porque a gente tem muita sede, não é verdade? Sim, né? O calor que está fazendo, toda hora você quer beber água, muita sede. Mas o cuidado redobrado precisa mesmo em relação aos dias mais frios. Porque aí talvez a gente não se dê conta de perceber que não tomou aqueles 3 litros de líquido que precisa naquele dia. Então aí está o cuidado, aí está a minha chamada de atenção. Esteja bem atento a isso, tá bom? Porque é realmente algo para chamar a nossa atenção e para cuidar sim, tá bom? Outra coisa importante, outro aspecto importante aqui dessas dicas, né, desse material que eu preparei para hoje, é em relação aos idosos. Por quê? Porque o corpo do idoso, ele tem menos água do que o corpo de um adulto. E também porque o mecanismo que avisa que está na hora de beber água, neles, funciona diferente do que em nós. Não funciona do mesmo jeito, sabe? Então, aí, quando a gente fica sabendo disso, a gente entende por que é que o idoso às vezes não toma tanta água. Não é porque ele esqueceu, que ele está esquecido, não. É porque ele realmente não tem sede, tá? Então a gente precisa cuidar muito, mas muito mesmo. Dica 1, anota aí. A dica é um papelzinho com lápis, anota, gente, porque essa aqui é muito importante, importantíssima, tá? Importantíssima mesmo. Dica 1, devemos ingerir todos os dias, 3 litros de líquido. Chá, suco verde, seja o que for, mas 3 litros por dia, todos os dias, tá? Dica 2, vamos lá. Dica 2 é a seguinte: cuide da quantidade, observa, fiscaliza a quantidade de água, de líquido que os idosos da sua família estão ingerindo, tá? Sejam nossos pais, nossos avós, bisavós, fiscaliza mesmo, tá bom? Principalmente sabendo disso, que o mecanismo deles, que avisa que é hora de beber água, não funciona como na gente, tá? Vamos pensar que os nossos idosos, né, eles cuidaram tanto e tão bem de nós, não é mesmo? Então agora é o mínimo que a gente pode fazer por eles, é isso, né? E dica 3, terceira dica, é a seguinte. Sabemos que estamos aqui né, vivendo e essa roda, né, incessante, e nessa roda maravilhosa que é a vida, né, que a gente vive coisas, situações aí o tempo todo, coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, o que chega à nossa porta, o que vai acontecer, o que não vai, mas a gente também sabe que nós vamos viver momentos desafiadores, né? Já vivemos e vamos viver mais, que faz parte da vida também. Mas então esteja atento. Se no dia que você passar por uma situação que for muito forte, muito pesada, dolorosa, sofrida, aumenta a quantidade de água nesse dia, de líquido nesse dia, tá? Se fortaleça, se proteja. Você vai lembrar da minha história e você vai falar, não, esse dia aqui tá muito forte, tá sofrido, vou colocar aqui, ó, vou vigiar a quantidade de água que eu vou tomar. Faça isso por você, tá? Faça, cuide de você. Lembrando também que quando o nosso corpo ele está devidamente hidratado, melhora a nossa imunidade. Melhorando a nossa imunidade, o que acontece? Nós nos protegemos contra vírus, infecções, não é verdade? E aí a gente está protegendo a nossa vida maravilhosa, né? E aí assim a gente vai ter alegria para fazer muitos brindes com água, com suco, com gin, com vinho, seja com o que for, brindar a festa maravilhosa que é a vida, né? Estando com saúde, com alegria e muito amor no coração, não é verdade? Meus queridos, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês deem o like, deixem o like, tá? É uma forma de eu entender que o vídeo aí agregou valor para você, de servir de estímulo para mim na hora que eu for lá pensar qual vai ser o vídeo dessa semana. E mais, se você acha que tem algum conhecido, algum parente, alguém que poderia se interessar, que poderia gostar, esse conteúdo pode ajudar, compartilhe esse vídeo com alguém, tá? Vamos fazer ele chegar um pouquinho mais longe, é o que eu peço a você, tá bem? Gratidão por estar aqui no canal, gratidão mesmo.
tá? E o Deus em mim reconhece e cumprimenta o Deus que habita em você. Gratidão.